Você já deve ter ouvido a expressão autossabotagem e talvez você não tenha uma criticidade sobre o tema. Um aluno meu, fazendo algumas observações e leituras e escutas sobre o material que a gente produz no percurso, me pediu para que eu falasse um pouquinho mais sobre isso. É porque esse olhar sobre o conceito de autossabotagem muitas vezes se parece terapêutico e você acaba não percebendo que a psicanálise não condiz com essa percepção. Na década de 60, 1960, dois psicólogos, Edward Jones e Steve Berglas, eles escrevem sobre um conceito de autossabotagem, mas não com esse termo. Eles falam de self-handicapping. E o que eles queriam dizer com self-handicapping? Eles queriam dizer sobre pessoas que constroem uma história e acabam, de alguma forma, criando para elas mesmas obstáculos. Elas projetam algo, planejam alguma coisa, em determinado momento elas mesmo constroem armadilhas para si. O famoso chutar o balde, né? Depois de uma retirada de leite, o próprio ordenhador chuta o balde e perde todo o serviço produzido, ou a própria vaca, de quem tiramos o leite, ela chuta o balde. Isso seria o conceito de autossabotagem. Isso ficou um nome simpático para descrever as pessoas que não conseguiam se dar bem na vida ou criavam obstáculos para si mesmas e precisavam elas mesmas se conscientizarem de que eram perigos para si e construírem saídas. Conceitos de autoajuda. Então nós vemos ali, já nos anos 2000, a expressão self-sabotage, ou autossabotagem, ganhando muita força sobre isso. Como se fosse uma forma de elas se perceberem implicadas na própria história. A intenção era a mais madura possível. Eu te coloco como autor das suas próprias desventuras, de tal forma que, se não dependendo do outro, você mesmo resolve os seus problemas. Isso seria perfeito se nós não percebêssemos, a partir da psicanálise, que nós não somos unívocos, não somos coerentes, não somos coesos, não somos lineares. Não temos uma história que nos constrói e agora só somos o nosso presente. A psicanálise tem a percepção de que nós somos todos nós, desde a nossa construção psíquica até os dias de hoje, uma pessoa dividida, esfacelada. E o processo da análise não se trata de unificar tudo isso, mas de reconhecer todas essas carências, dependências, e automaticamente esse reconhecimento me torna mais consciente da minha própria existência, vida e desejos. A psicanálise busca uma coisa chamada desejo. E o desejo não é palpável. Eu tomo um café e poderia dizer assim que eu desejei um café. Mas isso é simplório demais. O desejo caminha na falta. O desejo não tem objeto fixo. Essa é a perspectiva psicanalítica. Então a psicanálise, a partir de Freud, ela começa a trazer conceitos que não vão condizer com a possibilidade de uma autossabotagem voluntária, mas sim de um funcionamento que a gente chama de determinismo psíquico. O meu determinismo psíquico está contido no fato, na percepção, na noção de que a minha personalidade é construída e a minha personalidade cria demandas, e os meus desejos criam demanda. Então, o que é isso? Então, para a gente entender que autossabotagem não é um conceito psicanalítico e não condiz com a psicanálise e é uma forma de nós simplesmente maquiarmos o que de fato está acontecendo, vamos entender o que a psicanálise fala sobre determinismo psíquico. Freud vai postular que nada no psiquismo é por acaso. Nada é por acaso. A escolha do seu parceiro, da sua parceira, da sua profissão, o seu estilo de vida, os seus gostos, os seus hobbies, não são construídos por alguém fora de você, por uma sociedade, por uma opressão fora de você. Tudo pode estar acontecendo também fora. Mas a forma como você recepciona isso, se você foi abusado, se você foi desprezado, abandonado, se você foi muito bem tratado, mimado, tudo isso são coisas externas. Mas tudo que está externo
só penetra em você a partir de você. Porque até a noção do que está fora é uma construção de subjetividade. Meus pensamentos, os meus sonhos, os meus sintomas, os meus lapsos e até mesmo os meus fracassos têm uma razão inconsciente de ser. Freud escreve isso em Psicopatologia do Cotidiano, em 1901. A descrição dele. Olha como é que ele diz. Em vez do acaso, reina também nos fenômenos psíquicos uma necessidade rigorosa, em vez da arbitrariedade, um determinismo. Quando eu falo de autossabotagem, é como se eu passasse a rasteira em mim mesmo. É como se eu fizesse um jogo duplo. Mas Freud nos propõe pensar de que não é um jogo duplo. É que eu ainda não entendi onde eu estou querendo chegar. Então aquilo que eu interpreto como uma falha, autossabotagem, como um erro, na verdade é um acerto. É que eu não compreendi esse acerto. Eu não consegui compreender o que de fato está no substrato disso. Ou seja, as minhas ações aparentemente irracionais, autodestrutivas ou repetitivas, elas resultam de conflitos internos. Dentro de mim eu não estou harmonizado. É como se eu, num diálogo interno comigo mesmo, não me reconhecesse. Isso tem a ver com um conceito de estranho em Freud. Eu não me reconheço. Eu não me percebo, mas eu sou eu. Olha que esquizofrenia. Eu não me reconheço, mas eu sou eu. Então, quando eu faço algo que não condiz com a minha coerência consciente, eu tenho que dar um nome de incoerência. E não houve incoerência. Eu tenho que dar um nome de uma autossabotagem. É como se alguém me invadisse, o processo obsessivo. Então eu posso terceirizar, posso jogar a culpa em Deus, no diabo, nos astros, na sociedade. E a psicanálise vai perceber que tudo isso é um processo de alienação do desejo. As minhas ações aparentemente irracionais, elas representam os meus desejos recalcados, as minhas defesas, os meus mecanismos psíquicos que escapam ao meu controle da consciência. Perceberam isso? Estão escapando, mas eles são meus. Eles não são um processo de eu vou acabar com a minha vida. Eu não estou compreendendo no que constitui minha vida. Então, aquilo que parece uma sabotagem, na verdade é a realização de um desejo inconsciente. Aquela pessoa que arquiteta todo um casamento. Freud conta uma história, antes de eu ir na história do casamento, conta a história de um homem que queria mandar uma carta. E ele ia para o correio, chegava no correio, cadê a carta? Voltava. No dia seguinte ele falou, não, agora eu vou levar a carta. Chegava no correio com a carta, esquecia o dinheiro para pagar. Voltava sem postar a carta. Foram tantas idas e vindas para tentar postar a carta que ele percebe que ele não queria mandar a carta. Da mesma forma, algumas pessoas que interpretam como uma procrastinação o fato de não fazerem algo. E na verdade não há uma procrastinação. Uma parte dela que é o controle inconsciente, está simplesmente dizendo não faça isso. Um casamento, uma decisão, um pedido de demissão, uma profissão, tudo isso é uma hesitação. O que está na dinâmica? Essa palavra é melhor para a psicanálise. Psicodinâmica. Então não tem uma autossabotagem, tem uma dinâmica, um conflito de interesses. E o processo da análise me coloca exatamente numa conversa com os meus vários eus que estão ali em jogo. Esse conceito de formação de compromisso é um conceito de Freud. Existe um compromisso constituído dentro de mim. Ele vai explicar que, diante de querer, amar, não querer, odiar, aproximar e afastar, o inconsciente. O que é inconsciente? É isso do qual eu não consigo trazer a consciência. Porque o conceito inicial de inconsciente seria aquilo que tem a propriedade de tornar-se consciente. Essa é a definição de Freud. O que é a consciência? Aquilo que tem propriedade de tornar-se consciente. Mas existem algumas coisas que eu não consigo me aproximar dela. E elas estão então reprimidas. E daí começa o processo da análise. O inconsciente ele produz soluções de compromisso. O que são essas soluções de compromisso? Quer dizer, uma vez que eu não consigo ter consciência do que eu quero, eu construo uma saída, sem ter noção de que saída eu construí. E essas soluções de compromisso, elas são chamadas na psicanálise de sintomas, lapsos, erros, escolhas
que parecem ser autossabotagem, mas que, na verdade, agora vem a palavra correta, satisfazem. De modo distorcido, mas satisfazem desejos recalcados. Então o que eu preciso entender é o que eu desejo, não o que eu sabotei. Eu não sabotei. Eu tenho um desejo do qual que eu não reconheço. E ao não reconhecê-lo, isso se parece distante do que eu desejo. Na verdade, eu estou realizando um desejo e não o reconheço. Lá em 1923, Freud vai escrever assim: o sintoma é a realização, ao mesmo tempo, de um desejo, de um impulso e de uma defesa contra esse desejo. No sonho, a gente faz isso o tempo todo. A gente deseja que uma pessoa morra, mas a gente não pode desejar a morte de uma pessoa porque a gente tem um valor moral, talvez essa pessoa seja um parente amado, filho, um pai, um amigo. Então eu posso simplesmente construir uma história onde essa pessoa que eu quero matar morra e eu sofro pela morte dela. Olha, eu realizei meu desejo. Eu posso, sem querer, matá-la no sonho, por um acidente. Mas o sonho realizou um desejo. Eu matei aquela pessoa, me culpei por aquilo e não fui autor do meu próprio desejo. E vou dar o nome disso de um processo de autossabotagem. Não, eu tenho uma dinâmica. Né? Assim, esse sujeito que fracassa sem querer, que perde oportunidades, erra o horário, esquece de pagar a taxa do concurso, que repete padrões danosos, não está se auto-sabotando deliberadamente. Ele está realizando um desejo inconsciente a um preço de sofrimento consciente. Realiza um desejo inconsciente ao preço de um sofrimento consciente. É um pacto que nós fazemos conosco mesmo. A repetição ela não é falha para a psicanálise. Não é falha na vontade, mas é uma compulsão à repetição. E todos os sintomas são compulsões à repetição. Quando você encontrar alguma coisa em você que você não tem controle e o processo é repetitivo, você vai dar o nome de, é meu jeito de ser, é meu hábito, é porque eu acostumei, você vai se vitimizar, é porque eu fui criado assim, é porque agora eu estou dependente disso. Isso se chama sintoma. Isso pode ser um mal-estar, isso pode ser uma droga, isso pode ser um remédio, isso pode ser um amor, pode ser uma história, pode ser algo que te vincula a repetir. Se ele não tem sentido, ele está no campo do sintoma. Ele está no campo daquilo que a gente chama de pulsão de morte. Freud vai descrever ainda esse fenômeno da compulsão à repetição, lá no livro chamado Além do Princípio do Prazer, ele escreve isso em 1920. E ele vai falar que o sujeito se vê forçado a repetir situações mesmo dolorosas, motivado por enigmas não elaborados, ou situações traumáticas antigas que buscam nova simbolização. É como se eu não tenho, aquilo que aconteceu comigo não tem sentido, eu esqueci aquilo, e agora eu esqueci que esqueci. Olha a salada, olha a armadilha. Eu esqueci, uma dor está ali, eu esqueci daquela dor, porque dói muito. Agora eu esqueci que eu esqueci, e eu tento resolver. Como eu estou lidando com o esquecido, e com o esquecido que foi esquecido, agora não há sentido, mas eu repito, um outro dentro de mim me incita a repetir, porque ele tem consciência, mas eu estou inconsciente dele. Então a clínica psicanalítica não pode lidar com autossabotagem, não pode reconhecê-la, porque isso me colocaria num confronto com um estranho, com alguém que fora de mim me sabota. O conceito de autossabotagem foi constituído a partir da sociologia, das discussões dos trabalhadores, da guerra, um espião, né, que entra num exército e sabota, né? Agora uma autossabotagem, um espião que está dentro de mim. Eu não posso ter dentro de mim um inimigo, exceto se eu estiver dividido. E no processo da alienação, eu estou dividido. Mas no processo da saúde mental, não há divisão. Mas não há coesão. É estranho, não? Se não tem divisão, não deveria então não ser coeso? Não. A coesão, a coerência, não se dá na unanimidade. Ela se dá na percepção de que a discordância existe. Eu posso muito bem querer me casar, mas achar que não tem tantas vantagens em me casar. Mas quero. Eu posso muito bem escolher uma profissão,
mas também ao mesmo tempo não querer tanto aquela profissão, porque há outras mais cativantes, mas eu acabo aceitando, tolerando por algum motivo aquela profissão. Eu posso muito bem estar estudando um curso, entendendo que outros cursos existem. Percebe? Eu posso ter um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu posso amar uma pessoa, mas ao mesmo tempo não quero nem ouvir a voz dessa pessoa. Eu posso odiar uma pessoa, mas ao mesmo tempo me simpatizar pela presença dela, ou pela segurança que ela me traz. Essas não univocação que nós temos, ela não nos tira de um lugar racional, mas ela nos coloca num lugar de angústia. A clínica psicanalítica, ela é a clínica que vai trabalhar com uma ausência de um julgamento, trazendo então uma escuta do inconsciente. E eu não consigo escutar o inconsciente de forma direta, senão pelos seus derivados, por aquele que escapa, pelos sintomas, pelas repetições. Em vez de eu me perguntar, por que eu me auto-saboto? Eu deveria então fazer a seguinte pergunta: o que há de satisfeito nesse fracasso? Quando eu piso na bola comigo mesmo, eu tenho que me perguntar numa análise, o que eu pretendia com isso? Percebe que eu saio da noção de vítima de mim mesmo, das enrascadas nas quais eu me coloco, e eu me coloco no lugar de começar a perceber que existe dentro de mim um propósito. Que desejo inconsciente eu encontro na expressão dessa escolha aparentemente irracional? Que cena psíquica se repete buscando elaboração? Esse é o caminho. Então, o sofrimento, ele deixa assim de ser culpa do sujeito e passa a ser um convite para a escuta. O inconsciente está se fazendo ouvido por meio daquilo que eu estou chamando de autossabotagem. Reconhecer a verdadeira realidade psíquica, a verdade psíquica que se esconde através das minhas decisões. Criar novas possibilidades dessa existência. Bom, em conclusão, de uma forma bem resumida, que a gente delongou um pouquinho sobre essa pergunta, sobre a autossabotagem, primeiro, não existe autossabotagem consciente. Não existe. Bom, e o que existe? Um determinismo do inconsciente. O desejo recalcado. A compulsão à repetição. A formação de um compromisso. Isso existe. O que parece derrota pode ser, no fundo, uma vitória inconsciente de um desejo desconhecido. Como se fosse um outro dentro de mim. O que Freud chama de o estranho. Esse meu estranho que me governa, que me determina. No livro A Interpretação dos Sonhos, que Freud escreve na virada do século, ele diz assim: o inconsciente é o verdadeiro sujeito da vida psíquica. É que a gente imagina que conscientemente a gente tem controle da vida. Olha a arrogância humana. E por isso que Freud vai dizer assim: eu dei uma apunhalada no narcisismo humano. Eu acho que eu governo a minha vida de forma consciente, que eu tomo as decisões do horário que eu vou acordar, do horário que eu vou dormir, do que eu vou comer, do peso que eu vou ter, da atividade que eu vou ter, da profissão. Eu acho que eu estou controlando tudo conscientemente. Mas existe algo inconsciente que de fato está fazendo isso. E talvez esse meu algo inconsciente, que sou eu mesmo, mas não consciente, vou ser mais forte e vou dominar toda essa cena. No inconsciente não há contradição. Por isso não pode haver no inconsciente autossabotagem. O trabalho analítico, o trabalho da análise, é transformar o determinismo psíquico, esse que me aliena, em uma possibilidade de escolha, tornando consciente aquilo que antes era destino. Tornando consciente aquilo que era destino. As pessoas se colocam enciladas sobre a sua sexualidade, sobre a sua profissão, sobre os seus desejos, sobre suas buscas, sobre suas ambições. Eu escuto pessoas dizendo assim: eu não queria ter nascido assim, mas o que eu posso fazer? Eu nasci assim. Eu não queria ter nascido homossexual, eu não queria ter nascido tão arrogante, eu não queria ter nascido tão tendente a uma profissão que não dá lucro. Queria. E precisa reconhecer que queria, inclusive para decidir diferente. Foi escolha, foi decisão, não consciente. Por isso não se trata de culpa. Então eu sou culpado pelas mazelas que acontecem com a minha vida? Culpado não. Responsável sim.
tendo tomado a decisão, sim. E agora você está diante de uma escolha ao perceber isso. Qual é a escolha? Mantém o que você escolheu inconscientemente ou vai mudar? E se você vai mudar, vai haver um impulso, algo que te impulsiona. Aí eu não queria fumar, mas fumo. Queria fumar. E fuma porque quer fumar. Agora você tem que se perguntar, o que você busca ao querer fazer algo de forma compulsiva? É a busca de um prazer que se constituiu numa oralidade, num momento em que você só podia contar consigo mesmo e talvez no máximo com o ato de sugar. Eu não queria ser agressivo, explosivo, falar palavrão, xingar. Queria sim. Só que você tem o direito de entender por que esse querer veio. Inclusive para dizer assim, pois é, bom, já que é para isso, eu posso resolver diferente. Percebe? É um autoconhecimento? É um conhecimento do desejo. Lacan vai dizer assim que o nosso compromisso é com o bem-querer. E o que é o bem-querer? É o reconhecimento daquilo que de fato eu quero. Somos escravos do desejo. E quem manda no nosso desejo, dentro da nossa subjetividade, está contido dentro daquilo que chamamos de inconsciência. Nosso desejo não tem forma, não tem objeto fixo. O objeto A que Lacan propõe pensar, esse ato, essa busca por uma falta, nunca será tamponado. Eu posso colocar substitutos, eu posso colocar tampões provisórios que escapam. E preciso escapar para que a vida siga. Então, se alguém te contou que você se auto-sabota, talvez essa pessoa não saiba que você por dentro tem um outro você que manda em você de fato, está te dando uma mensagem, está tomando decisões. Só se pergunte, por que eu tomei essa decisão? Por que eu estou invalidando a decisão que eu tomei? Vale mais a pena. Espero ter respondido a pergunta desse nosso colega que é tão curioso e que bom que é curioso e perspicaz, que percebeu que essa palavrinha simples, autossabotagem, muitas vezes é uma autossabotagem com o nosso conhecimento. Tem psicanalista que se autossabota. Deixa de ler Freud para ficar lendo autoajuda. Não que a autoajuda seja de todo permissiva, seja de todo perniciosa. Tem sua utilidade. Mas na psicanálise nós temos a busca pelo desejo. Um abraço para todo mundo.